A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos comentando a 13ª lição desta revista, que traz como título O Messias, o legado de Israel. Mas, como de costume, antes de iniciarmos o comentário desta lição, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para mais esta pré-aula. Grande e maravilhoso Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, para buscarmos de Ti a Tua bênção, a Tua direção, para podermos aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Senhor, nós declaramos aqui a nossa total dependência de Ti. Nos ilumina, nos direcione, abre nossas mentes e os nossos corações para a compreensão da Tua vontade em nossas vidas. Pai, eu te peço que Tu venhas abençoar e fortalecer as igrejas do Brasil. Senhor, aonde tem um filho ou uma filha Tua, neste momento, Senhor, orando, buscando a Tua presença, sê Tu com ele e com ela. Abençoe a cada professor da Escola Bíblica Dominical. Dai graça e força, sabedoria, Senhor, para a ministração da Tua palavra, assim como ela é. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A você, meu amado irmão e irmã em Cristo, que nos assiste neste momento, tem uma pergunta muito importante. Essas pré-aulas têm contribuído para a sua ministração na Escola Bíblica Dominical? Tem contribuído para o seu crescimento espiritual? Você gostaria de nos ajudar nesta obra? Então, deixe aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe este vídeo com outros irmãos. Além da sua oração em nosso favor, essa é a melhor forma de nos ajudar a fortalecer este trabalho, que tem como objetivo levar até você um subsídio a mais para a sua Escola Bíblica Dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra do Senhor. Nossa alegria se completa com a sua participação, com os comentários sobre a lição em cada publicação. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 13, o Messias, o legado de Israel. O texto áureo de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, e diz assim a palavra do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A verdade aplicada de hoje nos diz que o Antigo Testamento registra a promessa e preparação para a vinda do Messias, o Filho de Deus. Os textos de referência encontram-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículos 5, 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O primeiro objetivo desta lição é apresentar as inúmeras profecias e citações a respeito do Messias. A história de Israel descrita na Bíblia Sagrada nos revela que essa nação foi formada por Deus com o objetivo de ser um reino sacerdotal na terra e anunciar aos demais povos a fé no verdadeiro e único Deus. Mas em sua trajetória, através do tempo, Israel acabou seguindo os mesmos erros das demais nações
ao rejeitar o governo teocrático e pedir para si reis como as demais nações. Por rejeitar as palavras dos profetas, desobedecer às leis de Deus e agir com rebeldia, dando lugar aos mais abomináveis pecados, Israel acabou caindo diversas vezes nas mãos dos homens ímpios, das nações pagãs, para cumprir o juízo de Deus pela sua desobediência, e o povo foi arrancado da terra prometida. Após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo foi finalmente liberto da idolatria, voltou a Judá e, a partir de um novo avivamento espiritual, liderado por Esdras e Neemias, a nação inteira recuperou seu orgulho nacional, dedicou-se ao estudo das profecias e passou, a partir daí, a alimentar a esperança de restauração e independência nacional, aguardar ansiosamente a vinda do Messias prometido de Deus. Apesar dos erros e fracassos de Israel como nação, Deus não rejeitou o seu povo, mas, usando dos acontecimentos e circunstâncias da história, preparou nos mínimos detalhes a chegada do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa esperança estava estreitamente ligada à restauração de Israel e ao estabelecimento de um novo pacto, cujo mediador traria glória ao povo de Deus e a expectativa da consolidação da paz e a instauração de seu reino na terra. Evidentemente, os que estavam atentos às profecias teriam condições de identificar Jesus Cristo como sendo o prometido Messias. Tópico 1. As profecias sobre o Messias. A palavra Messias no hebraico é o mesmo que Cristo no grego e quer dizer ungido. Jesus Cristo é, portanto, a combinação do nome pessoal Jesus com o título Cristo e quer dizer Jesus, o Messias. As profecias desempenham um papel vital ao revelar o propósito de Deus para a humanidade. Elas também fornecem provas incontestáveis na identificação do verdadeiro Messias de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando do seu nascimento, da sua vida e morte vicária pela humanidade, bem como do seu futuro retorno a este mundo e do seu reino milenar. Séculos antes da sua vinda, os profetas hebreus estabeleceram critérios específicos que deveriam ser preenchidos pelo Messias. O cumprimento dessas profecias nos mínimos detalhes sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré demonstram indiscutivelmente ser ele o prometido por Deus, o verdadeiro e único Salvador. Nos livros do Antigo Testamento há muitas profecias sobre o nascimento de Cristo, chamadas de profecias messiânicas. A primeira delas está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa passagem bíblica é chamada por alguns teólogos de proto-evangelho, porque neste texto, mesmo de forma indireta, Deus promete o vindouro Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que destituiria Satanás de seu poder e desfaria sua má obra, assim como um homem ao esmagar a cabeça de uma serpente debaixo dos seus pés. Contudo, em sua tentativa de não se ver esmagada pelos pés do prometido descendente da mulher, a serpente ia ferir o calcanhar deste. Seria um ferimento grave, mas algo secundário, se comparado ao ferimento que a serpente sofreria na cabeça, que simboliza a derrota total de Satanás e de sua descendência pelo Messias. Ao ser crucificado e morrer, Jesus foi ferido em seu calcanhar, em sua humanidade. Ele sofreu uma terrível, mas temporária injúria. Contudo, foi fiel ao Pai até o fim, ressuscitou em glória e derrotou o inimigo.
A última profecia messiânica encontra-se em Malaquias capítulo 3 e o versículo 1 e diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está uma das maiores e mais claras profecias sobre a era messiânica. Com detalhes específicos, esse versículo se assemelha à profecia de Miqueias, capítulo 5, e o versículo 2, que fala do local de nascimento do Messias. Em Mateus e Marcos, o anjo ou mensageiro deste versículo é revelado como sendo João Batista, conforme Malaquias 4, 5, Mateus 11, 10, Marcos 1, 2, 3. Antes da sua chegada, o Messias enviaria um precursor que prepararia o seu primeiro advento. Os livros do Antigo Testamento que apresentam mais profecias messiânicas são Salmos, Isaías e Zacarias. Subtópico 1.1. O Messias citado nos Salmos. Os salmos messiânicos contêm profecias sobre Cristo como o Rei sofredor e destacamos aqui os Salmos 2, 22, 110 e 118. O Salmo 2 é um salmo real, fala sobre o glorioso reino do Messias, do Senhor que está por vir. Este salmo fala do reinado de Cristo durante o milênio após a sua segunda vinda. É um salmo profético, atribuído por muitos a Davi e termina com uma bem-aventurança. Aqueles que cultuarem o Messias e a ele se submeterem serão protegidos da sua ira justa contra os seus oponentes. O Salmo 22 é uma profecia da crucificação à ressurreição de Cristo. A primeira seção, versículos 1 ao 21, fala do seu sofrimento. A segunda relata sua vitória e glória, vai dos versículos 22 ao 31. O sofrimento de Jesus é apresentado neste salmo de forma muito viva e se encerra como um salmo de louvor a Deus e libertação. Embora fale da aflição particular de Davi e de como o Senhor o libertou, também se refere profeticamente à crucificação e ressurreição de Jesus. O Salmo 110 é um dos mais diretamente messiânicos. A interpretação que Cristo faz deste salmo é crucial para desvendar o seu significado. Está escrito em Mateus, capítulo 22, versículos 41 ao 45, Marcos, capítulo 12, versículos 35 ao 37 e Lucas, capítulo 20, versículos 41 ao 44. Este salmo narra uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, na qual o Pai concede ao Filho honras reais e sacerdotais. Nele, Deus descreve a batalha que o Filho deverá enfrentar para ganhar seu reino. A primeira parte deste salmo, versículos 1 a 3, fala da destruição do domínio dos inimigos do Messias e da apresentação e glorificação daqueles que serão o ornamento do reino de Deus. A segunda seção do salmo, versículos 4 a 7, fala do sacerdócio eterno de Cristo e o apresenta como juiz que abomina o mal e exterminará os seus adversários. Vemos então neste salmo 3 ofícios de Cristo: Rei, sumo sacerdote e juiz. O Salmo 118 traz um louvor declarativo, um cântico de ações de graças. Toda a comunidade, libertada de um grave perigo, se congrega no templo para expressar o seu reconhecimento ao Senhor e prestar-lhe culto. Os versículos 22 e 23 do Salmo 118 diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular dita neste salmo, rejeitada pelos construtores, é Jesus.
Rejeitado pelos religiosos e autoridades dos seus dias, ele buscou pobres e humildes. Rejeitado pelos judeus, ele dirigiu-se aos gentios. Conforme a profecia, veio a ser a pedra da esquina, da maior construção ou edifício deste mundo, a igreja. Para chegar a isto, Jesus teve que sofrer, morrer e ressuscitar por mim e por você e por todo aquele que nele crê como seu único e suficiente Salvador. Subtópico 1.2: Os livros proféticos e o Messias. Os 17 livros do Antigo Testamento, que vai de Isaías a Malaquias, são classificados como proféticos e os estudiosos dividiram estes livros em 2 grupos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel foram designados como livros dos profetas maiores. Os outros 12 livros foram designados como livros dos profetas menores. A distinção entre profetas maiores e menores não diz respeito à importância dos profetas, se foram maiores ou menores do que os outros, mas consiste em que uns proferiram maior ou menor número de profecias. O profeta era o porta-voz ou arauto de Deus, que comunicava a mensagem de Deus principalmente para os seus dias. Ocasionalmente, eles prediziam o futuro, que poderia ser próximo ou distante. Os propósitos de Deus para com esses homens que anunciavam a mensagem do Senhor eram entregar a mensagem divina de advertência da última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença conduziam à perdição, julgamento e ira de Deus. Suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdócio e também enviá-los para fazer o povo ver o plano completo de Deus para suas vidas. Eles anunciaram o plano de redenção para a humanidade através da vinda do Messias, Jesus Cristo, falando sobre a sua vida, ministério e morte e sobre o dia do Senhor, que são os acontecimentos dos últimos dias, como tribulação, milênio, juízo, novos céus e nova terra. Várias passagens dos livros proféticos fazem referência ao Messias, corroborando que Jesus de fato era o Messias prometido. A profecia bíblica é a chave para se entender tanto o passado quanto o futuro, e o seu cumprimento através dos séculos atestam a sua veracidade. É importante ressaltar que 2 importantes assuntos da profecia permeiam consistentemente através das Escrituras. Primeiro, Israel, e segundo, o Messias prometido para Israel e através de Israel para o mundo, como Salvador de toda a humanidade e de todo aquele que venha crer nele. Ao redor destes 2 temas centrais, quase todas as demais profecias se desenrolam e encontram o seu significado, seja o arrebatamento da igreja, o anticristo, o seu governo e religião vindouros, o Armagedon, a segunda vinda de Cristo ou qualquer outra ocorrência profética. A Bíblia é absolutamente única na apresentação dessas profecias, as quais ela registra com detalhes específicos, começando há mais de 3.000 anos. Subtópico 1.3: Isaías, o profeta messiânico. Isaías é chamado profeta messiânico porque estava completamente imbuído da ideia de que o seu povo seria uma nação mediante a qual, em algum dia futuro, viria da parte de Deus uma bênção extraordinária e maravilhosa para todas as nações. O Messias que Deus enviaria e que traria paz, justiça e cura para o mundo inteiro. Ele focava continuamente sua atenção no dia em que seria realizada essa tão grande e maravilhosa obra. O livro de Isaías contém muitas referências diretas e indiretas ao Messias, chamando-o de renovo do Senhor, Isaías 4:2,
rebento do tronco de Jessé, Isaías 11:1, o meu servo, Isaías 42:1, e o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, Isaías 42:1. Sobre o Messias, Isaías profetizou que ele é o herdeiro por direito ao trono de Davi, conforme Isaías capítulo 9, versículo 7, fazendo referência a Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. E diz que ele autenticará o seu papel como Messias ao curar os cegos, os surdos e os aleijados. Isaías capítulo 29, versículo 18. Isaías 35, versículos 5 e 6, fazendo referência a Mateus capítulo 11, versículos 3 ao 5, e Lucas capítulo 7, versículo 22. Ele também estabelecerá a nova aliança, Isaías 55, 3 a 4, conforme também Lucas 22, 20. E um dia estabelecerá um reino messiânico, sobre o qual reinará e no qual será adorado. Isaías capítulo 9, versículo 7, Isaías 66, versículos 22 e 23, fazendo referência também a Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, Lucas 22, versículos 18, 29 e 30 e João capítulo 18, versículo 36. Muitos estudiosos consideram o livro do profeta Isaías como sendo o evangelho do Antigo Testamento. A mensagem do evangelho de Isaías não é muito diferente do evangelho que pregamos hoje. Ela segue dizendo que Deus é santo, Isaías 43:15. Diz também que todos pecaram contra Deus, Isaías 59:12. Diz que o pecado separa o homem de Deus, Isaías 59:2, e diz que o Messias tratará da questão do pecado, Isaías 53:6, e que devemos buscá-lo e clamar por seu nome para recebermos redenção. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, diz que Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Na hora certa e no tempo escolhido por Deus, cumpriram-se as palavras dos profetas a respeito de Cristo e os evangelhos registram o cumprimento dessas profecias. O segundo objetivo desta lição é explicar o messianismo em Israel. Tópico 2. A expectativa da vinda do Messias. Um dos versículos bíblicos citados pelo autor da revista neste tópico é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde lemos as palavras do grande líder Moisés para o povo. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. O Senhor Jesus Cristo foi o verdadeiro cumprimento dessa profecia, que é uma das predições mais específicas a respeito dele em todo o Antigo Testamento. O próprio Jesus assim a entendeu, João capítulo 5, versículo 46. E Pedro também entendeu que essa profecia se referia a Jesus Cristo como Messias, conforme Atos capítulo 3 e o versículo 22. O Senhor Jesus, como Moisés, foi mediador entre Deus e o homem. Entretanto, Cristo era diferente por ser o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 21, 25, 45, capítulo 5, versículo 46, capítulo 6, versículo 1, 7, 40, Atos, capítulo 3, versículos 22, 23 e capítulo 7, versículo 37. Quando Moisés morreu, havia a esperança de aparecer novamente alguém como ele, até mesmo maior do que ele. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 9 a 12. No entanto, isso só se tornou realidade na plenitude dos tempos, com a chegada do Senhor Jesus, o nosso Salvador, conforme Gálatas, capítulo 4 e o versículo de número 4. Subtópico 2.1.
os judeus anseiam a vinda do Messias. Após os judeus alcançarem sua independência por ocasião da revolta dos Macabeus, onde destruíram os altares pagãos, executaram os judeus apóstatas e se livraram de Antíoco Epifânio e seu exército, Jerusalém retornou de novo completamente para as mãos dos judeus. Em 165 e 164 a.C., finalmente conseguiram purificar o templo e dedicá-lo outra vez ao culto ao Deus vivo. Renovou-se também a esperança pela vinda do Messias prometido a Israel. Na plenitude dos tempos, Deus cumpriu sua promessa. Jesus revelou-se historicamente ao seu povo, Israel, mas este não o recebeu como o Messias prometido no Antigo Testamento. Antes, se fez inimigo de Deus. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A expectativa do povo judeu para o Messias era e continua sendo totalmente diferente da concepção bíblica. Os judeus contemporâneos de Jesus alimentavam a expectativa apenas de um rei libertador, havendo esquecido as profecias acerca do sofrimento e ministério espiritual deste mesmo rei. A tradição judaica criou a imagem de um Messias poderoso, libertador, restaurador da monarquia em Israel, que livrasse a nação do domínio de Roma e de todos os seus inimigos terrenos. O autor cita aqui na revista do professor que, para os judeus, o Messias deveria ser filho de Davi, inigualavelmente dotado e, ainda mais importante, restaurador da nação de Israel, levando-a a ser cabeça de um reino universal. Subtópico 2.2. O Messias na concepção do povo. Toda a nação de Israel aguardava e ainda hoje aguarda um poderoso líder político como sendo o Messias prometido. Lemos aqui na revista que, no contexto vivenciado pelos judeus no período da opressão romana, qualquer um que se levantasse demonstrando quaisquer características de um líder revolucionário, o povo corria para ver se era ou não o Messias. Quando João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, o povo perguntou se ele era o Messias. Em sua resposta, ele negou, mas afirmou que estava preparando o caminho, conforme registrado em Isaías 40, versículo de número 3, onde ele se identificou como sendo a voz do que clama no deserto. Subtópico 2.3. A rejeição do Messias. A Bíblia não declara nos evangelhos como era a aparência física de Jesus. No entanto, o profeta Isaías o descreve dizendo que ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías capítulo 53, versículos 2 e 3. Percebemos claramente que a aparência física do Messias não tinha nada a ver com as imagens cinematográficas que costumamos ver. Isaías mostra que os que aguardassem o Rei glorioso da profecia do Antigo Testamento desprezariam o servo, que não tinha qualquer majestade sob a ótica terrena. Ao vislumbrar o futuro, Isaías percebeu que os contemporâneos do Messias esconderiam o rosto dele, envergonhados, pois o considerariam sem valor e sem dignidade. Israel não conseguiu entender o cumprimento das profecias acerca do seu Messias e, por isso, rejeitaram a Jesus. Esperava-se que ele viesse com pompa e demonstração de força e poder político, mas, ao invés disto, ele veio humildemente e nada tinha da glória que alguém houvesse pensado encontrar nele. Feito pecado por nós,
viveu a sentença pela qual expôs o pecado. Em Isaías 53, 2 vezes o versículo 3 afirma que ele era desprezado e termina dizendo: não fizemos dele caso algum. Tal descortesia cumpre-se de forma notória nos evangelhos. João capítulo 1, versículos 10 e 11. Ainda hoje, os judeus não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Entre muitos outros argumentos, eles alegam que o Messias deve cumprir cabalmente todas as profecias do Antigo Testamento, sem faltar uma sequer. No entanto, ao interpretar muitas delas, alegando que Jesus não as cumpriu, acabam confundindo com as profecias que dizem respeito à sua segunda vinda, no fim dos tempos. Também não conseguem conceber como aceitável a ideia da trindade cristã e questionam a genealogia de Jesus, negando ser ele descendente de Davi. Segundo a interpretação do judaísmo, em relação aos textos do Antigo Testamento, Jesus como Deus, o ser divino intermediário entre os seres humanos e Deus, o Messias ou o Santo, é inaceitável. A crença na Trindade também é considerada incompatível com o judaísmo, assim como uma série de outros princípios do cristianismo. Mas enquanto Israel, a nação eleita, o povo escolhido por Deus, devido à dureza do seu coração, não conseguiu ver, entender e aceitar o cumprimento das profecias para reconhecer e receber o seu Messias, o mundo gentil foi privilegiado pela oportunidade de conhecer a verdade e ser liberto por ela, de crer e receber Jesus Cristo como o Messias verdadeiro, o único e suficiente Salvador. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Contudo, Deus não rejeitou o povo escolhido. Israel continua até hoje clamando a Deus pelo seu Messias e só o reconhecerão no final dos tempos, no grande dia do seu livramento, quando glorificarão o nome do Senhor Jesus, conforme atestam as Escrituras Sagradas, e receberão dele a tão grande salvação. Observe as palavras do Senhor Jesus em seu lamento sobre Jerusalém, em Mateus 23, 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Um dia a nação de Israel irá arrepender-se, Zacarias capítulo 12, versículos 10 e 14, e ocupará novamente o lugar de destaque e de bênçãos, conforme Romanos 11, 26. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que Jesus é o símbolo da nova aliança. Tópico 3. Jesus, o símbolo da nova aliança. O comentarista cita neste tópico a passagem bíblica de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa plenitude do tempo é o tempo perfeito na história, o tempo determinado por Deus, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 2, para seu Filho nascer e mais tarde morrer pelos pecados do mundo. A expressão nascido de mulher fala da humanidade de Cristo, o qual veio para uma intervenção divina na qual ficaria estabelecida a nova aliança para toda a humanidade. Subtópico 3.1. Jesus e o seu ministério. O Senhor Jesus leu no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, quando estava na sinagoga em Nazaré, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, 16 ao 19, e diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro no meio da passagem, Isaías 61, versículo 2. Ele não continuou a ler, porque a afirmação seguinte, o dia da vingança do nosso Deus, não estava sendo cumprida naquele momento. Este é um exemplo clássico de acontecimentos previdentes que possuem expressivos intervalos de tempo entre si. Então ele devolveu o rolo de pergaminho ao assistente da sinagoga e se sentou. Com todos os olhos fixos nele, Jesus declarou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4:21. Com essas palavras, Jesus estava dizendo que era o servo divino, ou ungido. Com essas palavras, Jesus estava dizendo que era o servo divino, ou ungido, sobre quem Isaías falara. Para se cumprir o seu ministério terreno, Jesus se fez carne e habitou entre nós, operando sinais e maravilhas e anunciando o evangelho da salvação. O ministério de Cristo era o de levar pecadores ao arrependimento, salvar suas almas e também conceder-lhes cura divina e libertação. Ele comunicava nova vida aos que estavam sem esperança, aos endemoniados, aos doentes, aos pobres, e seu coração repleto de compaixão supria suas necessidades. Obras profundas e transformadoras tiveram lugar no meio dos judeus e dos gentios. O ministério messiânico abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. O ministério de Cristo é o mesmo hoje. Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e supre todas as nossas necessidades. Subtópico 3.2: a superioridade de Cristo. O autor destaca neste subtópico que Jesus, o Filho de Deus, é superior a todos os homens, a todos os sacerdotes e também a Moisés. A Epístola aos Hebreus mostra de maneira maravilhosa a superioridade da obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Consideremos 2 coisas de extrema importância. Em primeiro lugar, o caráter pessoal de Jesus Cristo é superior a de qualquer outro sacerdote, pois é segundo a ordem do sacerdócio real e eterno de Melquisedeque e não de Arão. Só Cristo foi Deus encarnado. Só Cristo levou uma vida humana sem pecado. Hebreus 7:26. Em segundo lugar, o sacrifício oferecido por Cristo foi incomparavelmente superior a qualquer sacrifício oferecido por outro sacerdote. Todos os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios provisórios que apenas prefiguravam o perfeito sacrifício que Cristo um dia iria oferecer. Ele ofereceu-se a si mesmo ao morrer na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, satisfazendo de uma vez para sempre a necessidade de sangue expiador derramado para vindicar a santidade de Deus, violentada pelo pecado do homem. O Senhor Jesus Cristo, isento de pecado, como está declarado em Hebreus 7:26, nada precisava oferecer em sacrifício por si mesmo. Isto o qualificou para ser o eterno antítipo do cordeiro repetidamente sacrificado, conforme o ritual judaico. O incomparável Jesus é superior à lei, aos salmos e aos profetas e cumpre cabalmente as profecias do Antigo Testamento a seu respeito. Subtópico 3.3: os títulos de Jesus e sua divindade. Os nomes e títulos recebidos por Jesus durante seu ministério terreno reforçam sua divindade. O autor cita neste subtópico que Jesus é o Verbo, João capítulo 1, versículo 1. Enquanto Gênesis capítulo 1, versículo 1 registra o ato criativo de Deus, João capítulo 1, versículo 1
revela o verbo que existiu antes da criação. O vocábulo verbo é a tradução do grego logos. Como referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido muito peculiar, apropriado porque nele estão escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus. Jesus Cristo é desde a eternidade, porém, especialmente em sua encarnação, estão expressas a pessoa e o pensamento de Deus. João capítulo 1, versículos 3 ao 5, versículo 9, capítulo 14, versículo 9 ao 11, Colossenses 2, 9. Sob a unção do Espírito Santo, João aplicou a palavra exata, o vocábulo verbo, único capaz de expressar aos judeus e aos gregos a natureza divina e verdadeira de Jesus. O Logos identifica-se com Deus, ou seja, é coparticipante da essência e natureza divina. Indica, portanto, que Jesus Cristo é Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Encontramos na palavra de Deus provas incontestáveis da doutrina da divindade de Jesus Cristo, quando lemos sobre sua vida terrestre, nomes divinos atribuídos a ele, quando o próprio Cristo evidenciou atributos divinos, quando ele aceitou ser adorado, João 9,38, Mateus 8,2, Mateus 9,18 e 15,25, que seria recusado por qualquer profeta ou líder que não fosse divino. Os ofícios e atividades desempenhados por Cristo pertencem especificamente à divindade. Em seu ministério terreno, Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Para concluir, a história de Israel nos mostra um Deus que, com mão forte, tirou o seu povo do Egito e o guiou pelo deserto. E também prometeu que jamais faltaria dinastia ao trono de Davi. Jesus veio inaugurar o reino eterno, que tem como base justiça e santidade. E para toda a humanidade, a salvação veio dos judeus. Este é o nosso legado. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios extra-bíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Continuando pela linha do tempo, na história contemporânea do Estado de Israel, vamos enumerar aqui mais alguns acontecimentos marcantes. O ataque à Embaixada Israelense no Cairo, 2011. A Embaixada Israelense no Cairo foi atacada por cerca de 3.000 manifestantes egípcios. O número de feridos nos choques na noite da sexta-feira de 9 de setembro de 2011 entre manifestantes e forças de segurança nos arredores da Embaixada de Israel, no Cairo, no Egito, foi de 837, informou a agência de notícias estatal egípcia, que cita uma fonte do Ministério da Saúde. Além dos feridos, agências internacionais de notícias informaram que ao menos 2 pessoas morreram. O embaixador de Israel deixou o Egito em um avião militar israelense com a família e funcionários da missão diplomática, depois que manifestantes invadiram o edifício no Cairo. A aeronave que o transferiu aterrissou nas primeiras horas do sábado, dia 10, em Israel. Segundo a agência de notícias estatal, o primeiro-ministro do país, Ehsan Sharaf, convocou um gabinete de emergência para discutir a situação. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou de incidente sério o assalto à embaixada do seu país no Egito. Desde a queda do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak, que trabalhou de perto com os israelenses em seus 29 anos no poder, em fevereiro de 2011, os laços entre os dois países têm piorado. A Operação Pilar de Defesa, ano 2012. Essa operação aconteceu em resposta ao ataque de foguetes perpetrado pelos palestinos no oeste do Negev.
e atingiu inúmeros alvos do Hamas. Para Israel, o casus belli é constituído pelo lançamento de mais de 700 foguetes de médio e longo alcance contra o território israelense desde o início do ano e mais de 120 em 2 dias consecutivos, pelo Hamas, pela Jihad Islâmica e pelos comitês de resistência popular da faixa de Gaza. Essas hostilidades se inscrevem no contexto dos confrontos entre Israel e a faixa de Gaza, desde o início de 2012. De acordo com o governo israelense, 3 eventos justificaram a operação: o lançamento de pelo menos 100 foguetes contra o sul de Israel em um período de 24 horas, um ataque por parte dos milicianos vindos de Gaza contra um veículo militar israelense dentro das fronteiras do país e a explosão de um túnel perto de onde soldados israelenses estavam, dentro das fronteiras do Estado judaico. Os objetivos declarados da operação foram interromper os contínuos e indiscriminados ataques de foguetes disparados desde a faixa de Gaza contra o sul de Israel, que resultaram na morte de 3 civis israelenses e vários feridos, além da destruição de patrimônio. Minar a capacidade das organizações militantes palestinas. As forças israelenses informaram ter atingido mais de 1.500 alvos militares na faixa de Gaza, incluindo plataformas de lançamento de foguetes, túneis usados para contrabando, centros de comando, locais de fabricação e estocagem de armamentos. Cerca de 7 dias após o começo das hostilidades, ambos os lados chegaram a um cessar-fogo em 21 de novembro. A Operação Margem Protetora de 2014. Depois que o Hamas e outros grupos militares palestinos haviam atirado mais de 4.500 foguetes de Gaza contra Israel, o exército israelense lançou o que se chamou de Operação Margem Protetora. Essa ação envolveu ataques aéreos e a destruição de túneis subterrâneos do Hamas em direção a Israel. Houve 12 acordos de cessar-fogo nos 50 dias de destruição. Os 11 primeiros acordos de cessar-fogo foram quebrados pelo Hamas em Gaza. A situação permaneceu tensa, embora Israel tenha destruído inúmeros túneis de concreto que haviam sido construídos pelo Hamas na tentativa de invadir Israel. A Operação Margem Protetora foi a operação militar mais mortífera que ocorreu na região desde a Guerra de Gaza de 2008. No final de agosto, com 7 semanas de combates, mais de 2.000 palestinos e 60 militares israelenses já haviam morrido. As forças de defesa de Israel acusaram o Hamas de usar civis como escudos humanos, uma alegação que é negada pelo grupo palestino. Dica valiosa. Professor, ao concluir a sua aula, faça algumas perguntas instigantes relacionadas à próxima lição, motivando seus alunos a fazerem a leitura prévia da revista, para assim haver uma participação mais efetiva na sua aula. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, pelo nosso ministério. Se não é inscrito neste canal, faça isso agora. Se inscreva, dê aqui o seu like. Vamos ver se nós conseguimos atingir desta vez os 500 likes para o fortalecimento deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.